Então vamos lá. Karina, você é uma pessoa que tem entre os seus clientes empresas enormes, né? Grandes multinacionais, empresas que eu não vou mencionar o nome, mas que são empresas relevantes no cenário mundial, não somente no Brasil. Elas são empresas muito importantes. Mas você, na Textual, também tem um olho sempre para as empresas de menor porte, para as empresas varejistas, para as empresas que não têm essa dimensão, mas que também requerem, como essas grandes empresas, uma assistência, um acompanhamento, uma orientação a respeito de processos de relacionamento com o cliente, a respeito de gerenciamento de crise, a respeito de assessoria de imprensa e tudo isso. Como é que você se vira nos 30 aí nesse negócio todo, hein? Como é que você consegue dar conta e dar conta bem? Porque você é premiadíssima, a Textual é sempre alvo de muitos elogios e tudo mais. Então, Jaime, obrigada. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Ótimo a gente poder conversar sobre isso nesse momento, que, como a gente já começou a dizer, já está sinalizando uma série de aprendizados e de coisas que vieram para ficar e que, de alguma maneira, a pandemia vem acelerando. A gente está vivendo num mundo, né, absolutamente disruptivo, no qual empresas estão bebendo das startups, né, no qual você hoje precisa se reinventar a cada momento. Então, é muito importante que a gente some esse conhecimento e entenda, muitas vezes, que a inovação, a transformação, ela não necessariamente mais vem somente pelo porte, né? Mas pelo espírito e pelo desafio de fazer diferente, mais do que isso. De realmente escutar uma demanda, entender uma demanda, ou antecipar uma demanda e resolvê-la. Então, lá na Textual, como você disse, falei lá porque estou em casa, a gente está em home office desde o dia 16 de março, tanto no Rio quanto em São Paulo, mas então aqui na Textual, a gente tem trabalhado com, sim, grandes empresas, como você disse, mas também com um conjunto de startups bem interessantes, porque elas, por uma série de motivos, nos fazem também aprender. E elas têm em comum, pelo menos essas com as quais a gente tem um relacionamento mais próximo, elas estão dando valor a algo que eu entendo que a pandemia quase que fez a gente assim, atropelou a gente, que é justamente a importância estratégica da comunicação para o negócio. Ou seja, é um valor que é fundamental, sempre foi, mas agora acho que a pandemia mostrou que do jeito que a gente vive conectado, do jeito que a gente vive em rede, respirei aqui, espirrei aqui, né? Chega na China. Todo mundo sabe. E do mundo, e da mesma maneira, como os desafios hoje são muito mais complexos e você não resolve mais nada sozinho, você precisa de cooperação cada vez mais. Então, onde tem necessidade enorme de cooperação e onde tem uma necessidade enorme de engajamento, para que pode ser numa empresa de 10 pessoas, de 5, pode ser num novo negócio, ou pode ser numa empresa de 100 mil pessoas, seja, enfim, atua em vários cantos do mundo, não importa. Aonde tem a necessidade de engajamento para um propósito único e aonde tem necessidade de cooperação, tem que ter comunicação. Então, o que a gente vê, o que a gente está vendo com essa pandemia? Que as lideranças, e aí não importa, tá? Se é política, se é da iniciativa privada, não importa o porte. As lideranças que estão saindo maiores, as marcas que estão saindo maiores da pandemia, apesar de todas estarem sofrendo, né, com a questão da paralisação, sem dúvida, né? Mas do ponto de vista reputacional e do ponto de vista de reconhecimento, quem sai maior é justamente quem, ao longo da pandemia, valorizou e colocou ainda mais em prática a visão do papel estratégico da comunicação como liderança. Se você pensar bem, Jaime, qualquer pessoa hoje, você no seu negócio, eu no meu, quem está nos assistindo aqui, cada um na sua vida, você tem um papel de responsabilidade, principalmente, de liderança, enfim, você passa mais tempo se comunicando do que fazendo qualquer outra coisa.
Sem Mas dúvida. até pouco tempo, a questão da comunicação era algo que eu deixava para uma área específica. Maravilha, você tem que ter, os experts na área. Mas não é isso. A questão é que tem que ser algo encarado como muito valoroso, muito estratégico, e que algo você, como profissional, você deve se alimentar cada vez mais. Porque não existe boa liderança, ou melhor, só existe liderança eficaz se houver boa comunicação da liderança. Verdade, verdade. Sem dúvida nenhuma. Tem algum caso interessante, diferente, que você tenha assistido acontecer nesses momentos aí, em que você tenha interferido para ajudar a resolver, a contornar situações, etc., seja com funcionários, seja com cliente, seja com fornecedor? Vamos lá. Dá um exemplo para a gente, que isso é bom. interessantíssimo. Vou dar alguns. A gente, no dia 16 de março, né, a gente entrou em home office, foi uma segunda-feira, 17 em São Paulo. E acho que São Paulo só decretou realmente o isolamento no dia, acho que 23, né? Então, mas no dia 19, ou seja, antes, né, logo no comecinho, a gente fez uma espécie de paper que a gente disseminou entre os clientes, no mercado, dizendo, com base muito no que a gente também tinha ouvido já de outros países onde a pandemia, né, já estava num ciclo à frente. Sim. Que a gente desenhou mais ou menos 6 vertentes que a gente entendia que iam acontecer em ondas, né, como toda crise, né, vai passando em ondas. E no sentido de frentes que iam se abrir ao longo da pandemia. A primeira delas, claro, que seria a comunicação para dentro e para fora, de todos os cuidados e proteção com o próprio time, decretação de home office, isso tudo. Isso foi um processo enlouquecido. Mas a gente já dizia lá, e aí, na verdade, era a primeira vertente, de que as empresas deveriam olhar para dentro do seu negócio e pensar o seguinte: de que maneira eu posso flexibilizar o meu produto ou o meu serviço para atender demandas que vão começar a surgir agora, porque a vida das pessoas virou de cabeça para baixo. Então, o que a gente estava propondo, e acho que tem uma atitude provocadora, no sentido saudável da palavra, que é nossa, da textual, que era provocar o mercado, nós todos, time de comunicação da agência, todos os profissionais de comunicação e mercado, fazer o seguinte: a comunicação não pode estar só na ponta. A comunicação tem que estar junto da tomada de decisão, porque a gente traz aquele olhar externo, a gente entende o negócio, mas a gente ajuda também a trazer a percepção. E, muito importante, o engajamento da liderança. Então, te respondendo mais diretamente, a gente teve um pedaço do nosso tempo que foi muito grande, justamente contribuindo para os clientes prepararem toda a parte da comunicação interna. Apesar da gente não ter no nosso contrato com eles comunicação interna, mas naquele momento, engajar o time para dentro sobre como é que você ia em 2 dias botar todo mundo em home office. É uma loucura, né? Apesar da pandemia, você ia ter que manter as fábricas operando, ou algumas áreas do varejo que não precisaram ser interrompidas operando. Como é que eu explico isso? Eu não sei se vocês lembram, mas começou logo assim, nas primeiras 2 semanas, se eu estou considerando o D0, né, o meio de março, pouco de crítica também de que como é que pode o escritório em home office, né, o pessoal chique do escritório em home office e a galera ralando na fábrica. Não. Sim. Na verdade, quem estava ralando na fábrica estava cercado de uma série de cuidados, proteção, etc. E para assegurar que os produtos que fazem parte da nossa vida, do dia a dia, não faltassem. Porque também faz parte do nosso bem-estar mental, minimamente, a gente ter condições de ter acesso e conseguir ter o produto que a gente precisa. As nossas necessidades. E a questão da liderança, e aí, te respondendo ainda mais diretamente, a gente já viu uma série de presidentes de empresas aqui no Brasil e no mundo passando a falar toda semana com o seu time. Por Zoom, por Skype, não importa. Quando isso, Jaime? Difícil. E aí, exatamente. O mais interessante ainda, se abrindo e dizendo o seguinte: olha, eu não tenho resposta para essa pergunta. Porque nessa pandemia, a gente consegue programar o hoje. Mas eu posso te assegurar que no hoje a gente está fazendo o possível
o melhor possível para isso, para aquilo outro. Gerou uma mudança, né? Uma humanização na postura das pessoas, né? Que eu acho que é muito proveitosa do ponto de vista da relação entre funcionário e liderança de empresa, né? Isso certamente aconteceu. Porque, na verdade, acho que acelerou, né? Acho que a pandemia, na verdade, acelerou muita coisa, porque você não tem mais hoje para dentro e para fora. Então, por exemplo, usando um exemplo lá de fora, acho que foi o Airbnb, o CEO global do Airbnb, escreveu uma carta, porque ele teve que demitir 25% da força de trabalho dele no mundo, porque ele teve que desistir de uma série de negócios, estão reinventando o negócio. A carta dele, claro que vazou, isso chegou para todo mundo e tal. A carta dele é de uma humanidade. E é isso, olha, anunciando que demitiu os 25%, o que estava fazendo, enfim, tentar equilibrar um pouco, né, o peso disso, o impacto disso, né, para quem estava indo, para quem estava sendo desligado, mas ao mesmo tempo a responsabilidade que ele tinha com quem ficava. Então, isso veio para ficar. Então, a gente trabalhou muito com os nossos clientes. Eu estou te dando exemplos também lá de fora, porque eu acho que é legal também para não citar um cliente ou outro. Lógico. Mas eu entendo que, assim, é tão importante a questão da comunicação, sempre foi, mas a pandemia mostrou isso, porque você não consegue engajar as pessoas há 3 meses de home office se não tiver um engajamento de comunicação com as lideranças, como está acontecendo. Exato. Segundo, com os seus clientes, com o mercado em geral. E a gente vê isso também no próprio mundo político. Você vê a primeira ministra da Nova Zelândia, ela virou uma referência no mundo de transparência, de clareza, de empatia. Então, a questão da humanização, que é engraçado, né? Porque a distância física nos obrigou a sermos mais... Nos aproximou muito. Exatamente. Então, veio para ficar. Quando é que você viu? Olha, teve um dia no Valor Econômico que foi muito interessante. Eram 3 matérias que não tinham nada a ver uma com a outra, mas eu liguei as 3 na capa do Valor. Já tinha o presidente de uma grande montadora global falando aqui no Brasil de uma maneira até muito franca, como nem sempre, assim, né? Não é o hábito de se ver, principalmente aqui no Brasil, falando muito claramente sobre questões que eram necessárias ser endereçadas. E embaixo você tinha o líder de um grande hospital de São Paulo, falando do medo. Do medo. Ele era chefe da área que tomava conta da Covid. E na primeira página de um jornal como o Valor, ele dizendo do medo que ele tinha e de como é que ele teve que se virar. Então, olha bem, é muito interessante, é muito transformador. As pessoas descerem um pouco dos seus pedestais, né? E aí, revelarem o ser humano, né, que está dentro delas, né? Pois é, porque as fragilidades. Porque a questão da verdade é isso, né? A gente está muito preocupado com a tecnologia, porque ela é o que está reorientando tudo, mas no caso da comunicação, primeiro a gente tem que pensar no que a gente está fazendo para a gente poder ter verdade no comunicar. E depois se vai ser na mídia social, na imprensa, com megafone, aqui pelo Por onde Instagram, vai ser é outra questão. Você tem que organizar. E eu entendo, Jari, que isso vale também para as startups e para os negócios que estão nascendo. Sem dúvida. Você, como líder de um negócio que está nascendo, você tem que ser, né? Você tem que ser o presidente, o diretor financeiro, você tem que fazer o pitch, né? Você tem que se apresentar em 10 minutos para conseguir um investimento. Isso tudo é engajamento para a sua causa, que é o seu negócio. Se você não, minimamente, primeiro não valorizar isso, entender que isso é um atributo tão importante quanto saber do próprio tecnologia, com do certeza. próprio negócio. Não tem a menor dúvida. Você não é bem sucedido. No ano passado, lá no SXSW, que ainda teve, né, presencialmente, lá em Austin, tinha eu não conhecia uma ferramenta chamada Ignition, que é uma ferramenta que te permite rodar como se fosse um PowerPoint, só que é 5 minutos. São 5 minutos que você tem para vender o teu peixe. Pode ser um pitch para potenciais investidores, pode ser um discurso que você queira fazer para qualquer pessoa, uma fala. Então, assim, 5 minutos para dizer porque o cara tem que botar $100 milhões no teu negócio. Não é brincadeira, né? Então, assim, ou você tem uma verdade, uma paixão por aquilo, então tem que ser genuíno. E também você, como líder ou como dono do negócio, você se habilita
para saber se comunicar de uma maneira enfática, mas objetiva, ou você está Verdade. perdendo. É Então, não é verdade. uma coisa que eu gosto muito de reforçar, que é quando você começou. Vale para o CEO de uma empresa global, vale para quem está começando o seu negócio. Ótimo. Deixa eu falar contigo sobre uma coisa mais particular, né? Direcionada mais à turma de baixo mesmo, né? A turma de baixo não, a turma menor, né? Pelo menos por enquanto. Uma das coisas mais relevantes que existe nesse momento, né? É a questão, como eu disse, de empresas como pequenos varejistas, restaurantes que têm sofrido terrivelmente com essa situação, né? Varejistas daquilo que se fala não como não essencial, né? Que é um conceito muito vago. Para as pessoas só é essencial comida e remédio? Não, pô, eu comprei panela para caramba, porque para mim é essencial cozinhar, é o meu hobby. Então eu quis comprar coisas e consegui comprar pela internet. Mas como é que a Textual percebe na saída desse negócio? Vamos pensar agora na saída dessa história. Como é que a Textual poderá se posicionar para contribuir para que haja um mínimo de tranquilidade, de equilíbrio, de capacidade de absorção dos impactos para seguir adiante nos caminhos de cada um desses negócios? Vamos lá. A gente já vem focando muito nisso e a gente também tem feito dentro do que nos cabe, do que é possível, o que a gente também tem recomendado para os clientes, porque essa coerência também, né, tem que estar com a Sim. gente. Então, a questão ao longo do processo, né, desses 3 meses, a gente compartilhou muito conteúdo. A gente faz parte de uma rede internacional chamada IPRN, que congrega 55 agências de médio porte de várias partes do mundo. E a gente tem Outro dia trocado assisti a entrevista com um português e um espanhol. Muito Exatamente. Interessante. E a gente vai fazer outras, com a Alemanha, com a Itália, com a China, com o Japão. A gente vai fazer bastante coisa porque eles estão num ciclo à frente, eles já abriram. E é muito importante trocar. Então, primeiro, a gente tem, e agora a gente está focando muito nisso. Então, naqueles 6 passos que eu comentei, que eram você flexibilizar o seu negócio para você ser relevante, você trabalhar com o seu ecossistema. No caso do pequeno, propor coisas para o grande. A gente viu aí grandes redes, como a gente tem visto, ou de produtores de alimentos e bebidas, ou de pessoal de mercado financeiro, trabalhando, né, fazendo o esquema de voucher, permitindo fazer marketplace, né, para quem teve que se digitalizar no tapa, né, vamos chamar assim. Mas a gente viu também pequenos restaurantes ou pequenos varejos criando coisas interessantíssimas na cabeça deles. Começou muito lá atrás. Gente, vem cá, você quer fazer unha antecipadamente? Eu paguei 10 unhas para depois... E por aí vai. Então, o que a gente tem visto? Está aí ouvindo também exatamente como a gente ouviu já de Portugal, da Espanha, já tem ouvido mais. Primeiro, a pandemia acabou trazendo muito a valorização do que está próximo da gente. E o próximo, não necessariamente apenas no conceito físico, mas também. Por quê? Sim. Porque como no momento desse, é uma guerra, né? E a gente aqui está num país que não está acostumado a viver guerra, mas a gente teve que proteger os nossos, vamos chamar assim. Então, o que aconteceu? A gente, né, colocou as pessoas que trabalham em nossas casas, na casa delas, pagando. A gente, então, antecipou pagamentos. A gente foi ajudando, pensando. Esses laços fortes ficaram, Jaime. Então, o que a gente tem visto e ouvido? Quem, de alguma maneira, conseguiu se mostrar relevante, claro que é muito difícil para quem não pôde operar. Isso é uma tristeza, uma lástima. Mas quem conseguiu, de alguma maneira, dentro do que foi possível, reinventar e aprender, não volte atrás. Porque nada vai ser como antes. Porque nunca, nem ontem, nem hoje é igual a ontem, ainda mais depois de um processo desse que virou o mundo inteiro de cabeça para baixo. Então, é o seguinte, pesquisar, ouvir. Mas eu não tenho condições, às vezes a pessoa fala isso, eu não tenho condições de ouvir, fazer uma pesquisa enorme. Gente, o que tem de conteúdo, faz uma pesquisa com os teus clientes, ouve, pesquisa. Exato. Eu ia falar, sai na rua, não pode. Mas assim,
manda mensagem para as pessoas, roda uma pesquisa online, ouve, capta o que está acontecendo para as pessoas, qual é o desejo das pessoas. Foi a pergunta que eu fiz lá em Portugal. O que está interessando para as pessoas agora? E a gente ouviu lá, né, o português dizendo o feito em Portugal está tendo muito valor. Foi isso então, mesmo. Assim, o que a gente tem visto é essa preocupação que a gente espera que fique, porque a gente também não tem essa tradição no nosso país, que é valorizar a nossa vizinhança. A vizinhança pode ser física, o restaurante do bairro. Poxa, eu vou lá, eu vou encomendar. Não, eu não vou encomendar não sei de quem. Outro dia eu saí daqui, peguei um carro e fui buscar uma comida num restaurante que estava sem delivery. Eu falei, não, mas eu quero. Pois é. Estou com vontade e eu também quero te ajudar. Então eu vou Quero te ajudar. Lógico. Então, assim, o que fica não importa o porte, tá? Porque eu acho que é isso que o mundo está interessante nesse momento. Ouvir, continuar ouvindo, entender o que ficou, o que mudou de comportamento, o que não mudou e mexer no negócio. Sim. Reinventar. Esse desprendimento, ou seja, a essência não pode mudar, porque é a essência que fez a gente chegar até agora. Claro. Mas fora a essência, Jaime... Tudo pode ser mudado. E deve. Olha, você está ouvindo empresas gigantescas dizendo que vão ficar de home office até dezembro. Você tem empresas gigantescas no mundo dizendo que não sabem se vão continuar os escritórios operando fisicamente. Assim, exato. Se grandes empresas estão assim, por que a gente, que tem um negócio que é mais local e que está mais ao alcance, né? De vista de gestão e agilidade, eu vou abrir mão da agilidade. Agilidade é um bem. A flexibilidade é um valor enorme. Então, o fato de você ser o dono de um restaurante, ou de um pequeno varejo, ou de um grupo de restaurantes, mas eu não tenho poder. Sim, a gente sabe que faltou oxigênio, faltou recurso quando você não está operando. Mas isso retomando, mantém a tua essência, isso. Mas usa a agilidade e a flexibilidade que o fato de ser pequeno te é uma vantagem. Isso. Não fique sendo o mesmo do mesmo, né? Isso é que é o problema, né? A pessoa sair desse momento e não aprender o quanto foi valioso esse momento para que ela reciclasse seus princípios, não é? Não mudando, como você está dizendo, a sua essência, o seu coração, né? o seu coração de negócio, mas sim encontrando maneiras de entender as novas necessidades que estão emergindo a toda hora, né? Eu outro dia estava falando aqui, até com o Pedro, na entrevista que eu tive com ele, dei essa informação, embora eu não me meta com negócio de política nem nada disso, mas eu estava dizendo o seguinte, não, foi com o Pedro não, foi com o Cláudio Chapsky que eu estava falando. Eu tenho a impressão, Karina, que isso vai ser uma roda de efeito muito grande a médio e longo prazo. Primeiro, porque as pessoas vão trabalhar em home office. Se elas vão trabalhar em home office, elas não precisam estar vivendo em apartamentos apertados, pegando trânsito de 2, 3 horas para ir ao trabalho todo dia, nem morar em grandes cidades. Elas podem ir para cidades menores. Elas podem ir para cidades menores, viver em cidades menores. Se isso acontece, você vai ter um boom de crescimento de cidades nas periferias das grandes cidades. As tais cidades dormitórios vão cada vez crescer mais. E é preciso se dar condições a elas para receber essa massa de pessoas que eu tenho a impressão que vai acontecer lá. Porque é muito mais confortável para mim, mais barato, viver numa beira de praia aqui em Pernambuco, fora de Boa Viagem, do que viver em Boa Viagem. Com muito mais conforto, muito mais tranquilidade, sem ter um trânsito que a partir de 8h30, 9 horas da manhã eu não consigo botar a cara fora da garagem, porque o cara bate na minha frente. Então, eu acho que coisas assim, talvez não já de imediato a gente veja, mas no futuro eu tenho a impressão que essa coisa vai ter um efeito cascata de evolução e de mudança do comportamento das pessoas no mundo. Essa mania do brasileiro de vir para as cidades grandes vai começar, talvez, a refluir.
Essa é a impressão que eu tenho. Pode ser que eu esteja enganado. Não, muitas frentes, né? São muitas frentes de mudança, algumas que vão acelerar, outras que talvez possam não se confirmar, mas assim, no que você está dizendo, casa exatamente com o que eu entendo, que é o seguinte, tem que estar atento. Exato. E com a quantidade de informação que tem hoje disponível e gratuita, Pois é. não dá Na mão mais de para todo ter a mundo. desculpa de que eu não Eu posso não pagar sabia. uma grande pesquisa, eu não tenho condições, o meu negócio... Gente, não tem isso. A quantidade de lives que estão acontecendo... Pois é, sobre todos os assuntos que você quiser imaginar. É claro que à medida que a retomada dos negócios, das atividades comece, a disponibilidade das pessoas não vai ser a mesma. Mas não importa esse conteúdo, está todo aí e alguma coisa disso vai ficar. Então, assim, de novo, eu volto para aquele ponto que é o valor que eu estou dando para a comunicação no meu papel de liderança do meu negócio, não importa o porte. Como é que eu faço para eu me habilitar a ser um... Primeiro, se eu acredito que isso é um valor, o que eu preciso, onde eu posso melhorar nisso, com todos os meus públicos. Exato. E a outra coisa é eu me manter aberto para captar os movimentos e, a partir daí, ver para onde eu posso não limitar seu olhar, né? E, de novo, tem uma futurista, chama Amy Webb, que eu também conheci lá no SXSW ano passado, e esse ano ela fez uma palestra, tá no YouTube, tá? O SXSW, que a gente tem que pegar aquele avião, ir lá para não sei para onde, para depois chegar em Austin, pagar aquilo tudo, ficar igual uns loucos correndo para lá e para cá, entre dezenas de locais de palestra, ficar naquelas filas gigantes. Esse ano foi 0,800. Lá no site, lá no YouTube, no canal do SXSW, você tem uma futurista como a Amy Webb, falando coisas interessantíssimas sobre cenários para 2050. Ano passado ela apresentou para 2030. E aí... eu vou assistir. Amy Webb. Legal. Amy Webb, no canal do SXSW, no YouTube. E aí ela disse uma coisa que é bem interessante, ela reforçou esse ano na transmissão, né, lá no vídeo. Ela falou o seguinte: vamos olhar negócios de outros ramos que não são apenas os nossos. Porque nesse mundo interconectado, uma coisa que está acontecendo em outro setor que talvez você fale assim, não tem nada a ver com o meu, pode ter. Pode ter influência, claro. Já que a gente está falando aqui com muita gente, né, do varejo, eu lembrei de um exemplo que ela deu ano passado, no cenário lá de 2030. Você pode me ajudar também com os nomes, se eu não me lembrar. Que foi o seguinte, ela falou o seguinte: você imagina que o cara é dono de uma frota de caminhões nos Estados Unidos e então ele tem que desenhar o negócio dele, como é que vai estar, como é que vai ser e tal. Aí ele leu uma notícia que aquela rede de supermercados, que eu esqueci o nome, foi comprada pelo Jeff Bezos. Eu já sei, a Whole Foods. Isso, a Whole Foods. Foi comprada pela Amazon. Amazon, pelo Jeff Bezos. Isso. O que eu tenho a ver com isso? Aí você junta isso, Jeff Bezos comprou a Whole Foods. Caraca, para que esse cara comprou esse negócio? Por que esse cara está comprando rede de supermercados? Enfim, comprou o Wall Street Journal, o cara é dono da Amazon, agora comprou essa rede de supermercado. O que esse cara quer? Aí você junta com uma outra informação de que já existem no mundo, e ele também está financiando algumas pesquisas, que estão testando agricultura embaixo do solo, na China. Agricultura no subsolo. No subsolo. Aí ela foi juntando esse exercício, falando o seguinte: o Jeff Bezos hoje ele tem, sei lá, não sei, vou aqui, 300, 500 pontos de Whole Foods nos Estados Unidos. Então, teoricamente, ele tem 500 unidades, espaços físicos espalhados por todos os Estados Unidos. Isso. Se esse negócio da agricultura, de algumas coisas, né, funcionar no subsolo, o Jeff Bezos vai ter 500 mil fazendas ou 300 produzindo para ele, lojas que vão simplesmente subir a escada. Vai produzir o tomate e vai subir para vender na loja. No consumidor. Com isso, o cara que é dono da rede de frota de caminhões perdeu Acabou. um monte de negócio. É verdade, é verdade. Então,
essa coisa assim, né, que ela traz muito, é claro que o negócio deles é ficar só prevendo o futuro, que é o business deles. Para quem está no dia a dia, precisa prever o hoje, o futuro amanhã, a gente sabe. É como aquele Yuval Noah Harari, né? É também um cara que fica prevendo as coisas. Exatamente. Aí, tem umas previsões que, puxa, às vezes dá um desespero na gente. É uma loucura. Mas quando ele diz que milhões e milhões de pessoas no mundo vão virar pessoas absolutamente inúteis, né? E a gente olha para o lado e vê as pessoas que não têm educação, que não têm formação, e que as gerações que estão vindo de filhos dessas pessoas que continuam na mesma situação, a gente chega à conclusão que é provável que aconteça mesmo isso, infelizmente. E aí, dentro do que a gente está falando, trazendo para a realidade, né, daqui da nossa conversa, é isso, é estar aberto e estar atento a esses movimentos que vão se consolidar agora, umas coisas não vão mudar, outras coisas vão mudar muito, outras vão mudar aos poucos, enfim, não mudar, que eu digo talvez alguns comportamentos de algumas, né, parcelas, mas o todo não tem mais jeito. O todo não tem solução, vai ter mudança mesmo. Eu entendo também que exatamente um outro ponto que ficou muito claro também nesse espírito que a pandemia acabou nos obrigando é a questão da cooperação. Pequenos negócios compartilhando algumas frentes para ganhar escala, ganhar eficiência. A gente viu grandes empresas se juntando para construir um hospital. A gente viu grandes, enfim, bancos ou outros segmentos se unindo em prol de um projeto comum. Isso é o futuro que a pandemia, de alguma maneira, está acelerando, talvez para coisas específicas, mas é outra questão que veio para ficar. Então, a questão da rede, da colaboração e da associação é o futuro. A gente, a tecnologia já nos trouxe isso. Outro dia eu também ouvi de uma outra, da Lala Arenzai, que é uma outra futurista, que a gente vai colocar lá também no nosso canal do YouTube, proximamente. E ela disse exatamente isso. A tecnologia já nos traz a questão da possibilidade de agir em rede. O mundo já é assim, mas a gente, como ser humano, e principalmente nas empresas, a gente continua encastelado, as grandes empresas nos segmentos e nós nos nossos negócios, talvez muito ensimesmados no negócio. Quando, na verdade, a gente tem que olhar o competidor, sim, como competidor, mas talvez de que maneira eu posso começar a criar algumas associações para que a gente se fortaleça juntos. Porque a cooperação também é, o que dizem os futuristas, a nova onda que vai reger o curto prazo no mundo. E que a pandemia, de alguma maneira, mostrou precipitou, né? Problemas complexos só se resolvem em redes, de maneiras associativas. Então, isso também eu entendo que é um caminho, o caminho das associações serem mais relevantes e atuarem melhor para os seus associados, grupos de negócios se unindo, compartilhando algum tipo de coisa que permita ganhar escala, ganhar conhecimento, por que não? É uma cabeça nova que a gente precisa beber. Hoje em dia, inclusive, tem uma entidade que foi criada, e eu participei, inclusive, logo do início dela, que foi a Rede Brasil de Supermercado. É um movimento associativista que hoje reúne 17 empresas no Brasil, e um país com a dimensão do Brasil tem a característica extraordinária de, às vezes, fazer isso até sem ser concorrente. Então, são 17 empresas que têm mais de 400 lojas, que empregam mais de 50 mil pessoas, que, se fossem juntas para faturamento, seriam a 4ª posição da Abras em supermercados, e que estão trabalhando em conjunto para viabilizar operação, recursos humanos, negociações. Um negócio, cara, extraordinário, chama-se Rede Brasil de Supermercados, e isso está funcionando há muitos anos já. Pois é. Claro que tem as dificuldades, tem isso, tem aquilo, mas agora, inclusive, está sob a presidência de um rapaz que se chama Júlio Long, que é um rapaz brilhante,
e que está conduzindo muito bem esse processo. E o Zona Sul participou do início disso, eu estava lá com o Fortunato, com o pessoal todo, e isso se transformou numa grande organização de negócios conjuntos de empresas de supermercado, fazendo então, importação conjunta, compras conjuntas, desenvolvimento de marca, é isso. uma série de coisas assim. Eu entendo que isso é um caminho, a gente tem ouvido muito isso. Eu entendo que isso é um caminho sem volta. E uma outra coisa que você acabou abordando no teu comentário anterior, que também ficou muito claro que a pandemia acelerou, que é a história da liderança ativista, né? Que é um termo assim, sim, que tem se falado muito. Cada um, né, interpreta isso, ou ocupa esse espaço da maneira legítima que julgar, devida, né, e que cabe. Mas realmente, especialmente num país como o nosso, com tantas desigualdades, que a pandemia apenas, né, de novo, só para quem não enxergava, ela, né, exatamente, colocou na porta. Ela escancarou, né, para quem ainda precisava, né, enxergar isso, não enxergava, mas enxergou. Na verdade, é o seguinte, existe um papel dessa questão da responsabilidade como liderança, do que você, dentro da sua realidade, dentro da sua possibilidade, você precisa fazer. E aí, Jaime, de novo, isso é bom para o negócio, é bom para o nosso país, é bom para a sociedade, é bom para os nossos filhos, para os nossos netos, e é bom para o nosso negócio. E aí eu estou falando... E é bom para a gente como pessoa. Né? Não, eu estou falando, você ainda precisa explicar por quê, além de tudo, faz bem para o negócio. E aí eu estou falando de diversidade, que todos nós temos uma tarefa enorme ainda de dever, que a gente precisa avançar nisso, todos nós. Né? Todos nós, principalmente na questão racial, principalmente, que é uma dívida histórica que nós temos, né? Nós todos, só pelo fato de quem é branco aqui nesse país já tem um privilégio, que é uma loucura. Só pelo já é um desigual. Já é um privilégio, exatamente. Então, assim, de novo, isso é fundamental, porque isso também vai fazer a sua marca, o seu negócio, ganhar mais admiração, e não só admiração, mas fidelidade. Porque a tendência toda que a gente tem visto no mundo inteiro, e aqui, é claro que aqui a restrição econômica ainda é forte, mas isso não tem também, de novo, é só uma questão de tempo. As pessoas se relacionarem com as marcas, menos pelo produto e serviço em si, mas mais pelo que a gente chama do conjunto da obra, pelo caráter da história. Então, de novo, a pandemia também revelou isso. Todas as pesquisas que têm saído mostram que quem exerceu dentro do seu ecossistema, dos seus funcionários, ou do que pôde, tá certo? Quem mostrou essa responsabilidade sai mais fortalecido, porque as pessoas falaram assim, caraca, realmente foi relevante na hora que precisou, daquele jeito que precisou. Exatamente. Né? Exatamente. Então, isso também fica, sabe, Jaime? Eu entendo que, mas o meu negócio é pequeno, mas dentro do seu negócio. Vai lá. Não importa. Dentro do seu negócio, o que dá para fazer? Porque vai te enriquecer ponto de vista, olhares, enfim, o mundo todo, a coisa do genuíno, do plural, não tem jeito. Então, ficou muito claro também. Então, tudo isso que a gente está falando não é nada inviável para quem tem um pequeno negócio. Porque, na verdade, é muito mais a ver com a atitude. É claro que ele não tem uma pessoa só para pensar num assunto, outra pessoa para pensar só na outra. Mas, olha, pensa também do outro lado. Tem gente que tem tudo isso e não saiu do lugar. Não saiu do lugar, é verdade. Ô, Karina, o nosso tempo está quase no fim, mas eu queria que você me dissesse o seguinte, rapidamente. Tenho duas perguntinhas só. Uma você mesma falou de que nós estamos vivendo um grande momento de disrupção, né? Uma grande reviravolta em tudo que é conceito, que é ideia, que é maneira de ver, maneira de pensar, atitude, etc. Como é que a Textual pretende participar desse novo momento? A pergunta é uma maravilha. Vou tentar responder de uma maneira bem breve. Se reinventando também. Fazendo os deveres de casa que a gente tem que fazer para a gente manter
o que a gente entende que é o nosso DNA, que é esse DNA da provocação e da atitude. De falar para o cliente o seguinte, olha, a gente está aqui para ser, eu brinco que é barba, cabelo e bigode. A gente está aqui para ser o teu parceiro na dor e na alegria, para te provocar. Não olha para a gente como a ponta que vai decidir aonde vai comunicar. Olha para a gente como alguém que vai te oxigenar, vai te auxiliar para que o teu discurso... Né? Então, a gente tem que fazer os nossos deveres de casa, que são esses também que eu falei, de aumentar a diversidade, de ampliar isso no nosso time e de estar muito atento, sim, a todas as tecnologias, mas muito mais junto com as tecnologias, é o TikTok, o que é, cada hora vem uma ferramenta nova, beleza, a gente tem que estar com tudo isso em dia. Mas mais do que isso, é o comportamento humano e a relevância. Porque se a gente trabalha para a marca, a gente tem que ajudar a marca a ser relevante. Se não for relevante, pode ser enorme, gigantesca. Não adianta nada. Não vai Tem tempo curto. Não vai participar da conversa. Karina, para finalizar essa nossa conversa ótima, mas infelizmente o Instagram nos dá um prazo, né? Tem um limite, senão ele corta a gente na hora, no ar. Tá certo. Me diz eu queria que você passasse, para finalizar esse nosso papo, uma mensagem sua, né? Em nome da Textual, mas sua particularmente como pessoa que tem uma vivência e um trabalho brilhante nessa área toda. Obrigada. E que sempre pode estar dizendo para as pessoas que caminhos são melhores para se seguir. Fala para a gente isso, por favor. Olha, essa é a pergunta de $1 bilhão. É isso mesmo. O que eu posso dizer é o que eu tô sentindo e o que eu digo para mim mesmo. Esse é um momento, não sei se viverei outro, espero que não, tão difícil. Então, olha, o nosso propósito é promover conversas legítimas em qualquer lugar, de diferentes jeitos. Cada um que está aqui com a gente hoje tem o seu propósito. Então, o que eu vou dizer é o que eu estou fazendo. É a gente reforçar nossas energias, o nosso compromisso com o propósito que a gente tem do nosso trabalho, do nosso negócio, enfim, né? E aí seguir em frente. Não ter medo, porque se a gente acredita nisso e a gente tem esse propósito claro e a gente faz isso com amor, com dedicação e com verdade, é abrir a mente, não ter medo de se reinventar e seguir adiante, porque vai ter espaço. Vai ter espaço e, para completar, olhando com uma maneira mais ampla essa questão que a gente falou de ser realmente um ativista de causas que o nosso país está precisando, cada um do seu modo, porque a gente precisa. Porque não vai dar. Se não for assim, não vai dar. O mundo já mostrou que não dá. Querida, olha, mais uma vez, eu queria ter horas para a gente continuar conversando. Foi um grande prazer. Muito obrigado pela honra que você deu ao Anel Varejo de estar conosco, conversando. Foi uma grande satisfação. Eu tenho certeza que todos que assistiram esse nosso papo aqui adoraram escutar você. E eu queria somente agora dizer o seguinte, na próxima semana, no dia 22 de junho, nós vamos ter a nossa nova live com o meu querido amigo Euler Fuadnem, que é um multiempresário. É um homem que comanda uma rede de supermercados, de atacarejo, de distribuidora, de lojas de conveniência e de um negócio de e-commerce. Portanto, é um cara que conhece tudo desse varejo no Brasil. Ele é mineiro, mas é um cara de grande formação no mundo inteiro, viajou muito. Eu o conheci viajando a Portugal num evento que nós fomos juntos e foi um grande amigo também que eu conquistei desde lá. Eu tenho a felicidade de, mesmo estando fora do dia a dia do setor, ter mantido meus amigos e mantido com muita felicidade, com muita proximidade. Isso é um grande prazer, uma parte do legado que eu deixo da minha vida, mas que eu pretendo viver mais um pouco e fazer com que a Anel Varejo seja a continuidade desse meu pensamento, dessa minha maneira de ser.
Um beijo enorme para você e até uma próxima nossa, Karina. Grande abraço. Obrigada, Jaime. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que nos ouviu aqui. Obrigado a todos. Boa semana. Boa noite. Parabéns. Boa Parabéns semana para pela todo iniciativa. mundo. Tchau. Obrigado, Karina. Tchau, tchau. Um beijo. Outro.